pessoal, vamos começar, vamos voltar, beleza? Vamos lá, que susto, né, professor? Coisa feia. Muito bom. Finalizamos o bloco passado, falamos de forma e competência no bloco passado. Só uma coisa aqui para o desencargo de consciência. O professor tem mania, é silvo breve, viu, pessoal? O apito lá da gente de trânsito é silvo. É porque o professor, mania, é porque eu falo rápido, eu falo silvo, beleza? Mas é silvo que você vai escrever. Beleza, muito bom. Vamos dar continuidade. Estávamos falando de competência, falamos de delegação, falamos o que é delegação, a possibilidade de um agente tirar uma competência que é sua e possibilitar que permitir que outra pessoa pratique o ato da sua competência. Bacana até aqui? Agora, OBS número 5. Não podem ser objeto de delegação. Não podem ser objeto de delegação. Isso está no artigo 13 da Lei 9784. O que é que eu quero que tu lembre? Tem 3 atos que não podem ser delegados. Tem 3 atos que não podem sofrer o quê? Delegação. Tirando esses 3, os demais podem ser delegados? Podem. Olha o que você vai pensar. Se não for um desses 3, os outros podem ser delegados. Esses 3 não podem. Primeiro ato que não pode sofrer delegação. Coloque aí. Atos... Não, coloque assim. Desculpa, retifique. Coloque assim, ó. A edição de atos de caráter normativo. A edição de atos de caráter normativo, meus amigos. Você não pode delegar a edição de atos de caráter normativo. Não pode ser feito. Beleza até aqui? Segundo ato que não pode ser delegado. A decisão de recursos administrativos. A decisão de recursos administrativos. Também não pode sofrer o quê? Delegação. Terceiro ato que não pode ser delegado. Bacana até aqui? Ó, primeiro, a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e o terceiro, as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. As matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Pensa comigo uma coisa. Professor, por que decisão de recurso administrativo não pode ser delegada, meus amigos? Quando você recorre, seu objetivo não é que uma autoridade superior àquela avalie a decisão do inferior? Você já imaginou se o superior pudesse delegar a decisão ao inferior? Não ia adiantar recorrer, sempre ia voltar para a mesma autoridade. Então não pode delegar. Agora, professor, por que edição de por que os atos de competência exclusiva, as matérias de competência exclusiva não podem ser delegadas? Pessoal, as matérias de competência exclusiva não podem ser delegadas porque a competência é exclusiva. É só daquela autoridade, é só daquele agente. Ele não poderia o quê? Transmitir esta competência a outra pessoa, porque senão ela não seria exclusiva. Bacana até aqui? Então, professor, eu tenho que lembrar os atos que não podem sofrer delegação. Olha um macete para você memorizar isso daqui. Você vai memorizar assim, ó. Anorex. Olha como que você vai lembrar. Anorex. O que quer dizer, professor? Atos normativos que mais? Decisão de recursos administrativos. E esse aqui é o que? Competência, as matérias de competência exclusiva. As matérias de competência exclusiva. É o Anorex. Bacana até aqui, pessoal? Memorizou? Gravou? Então, professor, se perguntarem na minha prova o que não pode sofrer delegação, a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva de órgão ou de autoridade. Beleza, meus amigos e amigas do coração? Muito bom. Observação número 6. A vocação. OBS número 6, a vocação. Vamos falar agora de avocação. Eu te expliquei o que era delegação. Eu falei assim, ó, delegar é quando eu possibilito que uma outra autoridade ou órgão pratique um ato que é da minha competência. Agora, o que é avocar, pessoal? É chamar para si a competência atribuída a um inferior hierárquico. Acompanhe comigo. Vamos lá. Artigo 15. Será permitido, em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Meus amigos, olha o que a lei está falando.
em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, eu, autoridade superior, posso chamar uma competência atribuída a um inferior. Veja bem um detalhe. A lei fala que a avocação é excepcional. Ela não fala isso de delegação, mas ela fala isso de quê? Avocação. Professor, por que a lei fala isso de avocação? Meus amigos e amigas, observem uma coisa. Na avocação, o superior está chamando uma competência do inferior. Professor, se tudo estivesse normal dentro da administração, se o inferior estivesse praticando o ato em plena normalidade, o superior teria razão para chamar o ato? Não. Então, por isso que a lei fala que ali está acontecendo uma excepcionalidade. A regra é que o inferior pratique. Quando o superior está avocando, é porque está acontecendo alguma coisa que é excepcional e ele deve justificar. Para ele avocar, ele tem que entender o seguinte, que a avocação é exceção. E ele precisa fazer o quê? Justificativo. Entenderam isso? Bacana até aqui? Dica importante para a sua prova. Primeira característica da avocação. Da mesma forma que a delegação, ela é temporária. A avocação, da mesma forma que a delegação, ela é temporária. Bacana até aqui, pessoal? Beleza? Mais uma característica. A avocação, diferente da delegação, exige o vínculo hierárquico. Observe. Para ter a vocação, tem que ser o superior chamando uma competência atribuída a quem? Ao inferior. É obrigatória a hierarquia. A hierarquia é fundamental. Beleza? A hierarquia é fundamental. Para ter a vocação, obrigatoriamente eu tenho que ter o que, pessoal? Hierarquia. Entenderam isso? Tranquilo? E calma até aqui, meus amigos e amigas do coração. Beleza? Muito bom. Cuidado. Para ter delegação, eu falei que pode ou não ter hierarquia. Para ter a vocação, é fundamental ter hierarquia. Professor, mais uma característica. É temporária e deve ser feita por motivos justificados. Beleza? Agora, cuidado com uma coisa. Presta atenção que eu vou falar isso aqui com calma. A Lei 9.784 não proíbe a avocação de nenhum ato. Olha lá. A Lei 9.784 de 99 não proíbe a avocação de nenhum ato. Ela proíbe a delegação de alguns atos? Eu falei que ela proíbe delegação de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Esses três não podem ser delegados pela lei, beleza? Só que a lei não faz isso para a avocação. A lei não proíbe a avocação de nenhum ato especificamente. Entenderam até aqui? Todavia, a doutrina proíbe a avocação dos atos de competência exclusiva. Todavia, a doutrina proíbe a avocação dos atos de competência exclusiva. Olha o que a doutrina fala, meu amigo. Se é competência exclusiva, você não pode nem delegar, nem avocar. Professor, como é que eu vou responder isso na minha prova? Se perguntarem na tua prova, segundo a Lei 9784, as matérias de competência exclusiva não podem ser avocadas. Gabarito? Errado. Por quê? Porque isso não está na lei. Agora, se ele não citar a lei na tua prova e falar assim, ó, as matérias de competência exclusiva não podem ser avocadas. Certo. Porque a doutrina fala que se for competência exclusiva, não pode avocar. Mesmo que não esteja previsto na lei. Você só toma cuidado se ele perguntar segundo a lei, porque lá na lei não está escrito isso. Mas se ele perguntar e não citar a lei, você pode falar que o item está certo. Não pode ser avocado. Então lembra, a doutrina proíbe a avocação das matérias de competência exclusiva. Beleza até aqui, pessoal? Com isso, nós finalizamos a chamada avocação. Acompanha comigo. Número 1. A competência constitui um requisito vinculado de validade do ato administrativo, certo? Competência vinculada, eu te disse isso. Competência é um elemento vinculado. Número 2. O ato administrativo não surge espontaneamente e por conta própria. Ele precisa de um executor, o agente público competente, que receba da lei o devido dever-poder para o desempenho de suas funções. Certo item, pessoal? Item correto sobre competência. Muito bom. Último elemento do ato administrativo. Objeto. Há uma divergência sobre objeto, mas a gente vai levar aquilo que eu preciso que vocês entendam para o concurso. Pessoal,
Atos administrativos é um dos tópicos dentro do direito administrativo que mais há divergência. Se você adotar um autor e se prender a ele, tem muita coisa que você não vai acertar na prova. Porque a gente tem que fazer aqui uma mistura daquilo que a doutrina fala. Bacana? Objeto. O que é o objeto? Coloca assim. Representa o conteúdo do ato administrativo. Representa o conteúdo do ato administrativo. Responsável por demonstrar aquilo, olha lá, aquilo que, quase que eu caí, dando esse pulo, responsável por demonstrar aquilo que será alterado no mundo jurídico, pela realização do ato. Responsável por demonstrar aquilo que será alterado no mundo jurídico pela realização do ato. Pessoal, o objeto demonstra aquilo que será modificado no mundo jurídico pelo ato. Alguns falam assim, ele é o próprio conteúdo do ato em si. Pensa comigo. Uma multa de trânsito, qual o objeto da multa? Olha, quando eu sou multado, o que é que altera no mundo jurídico? Altera que você acabou de ser penalizado. O objeto da multa é a penalidade. Professor, o objeto da blitz, qual é? Fiscalização. Observe, não é o próprio conteúdo do ato, não é aquilo que o ato vem produzir no mundo jurídico? É. Beleza? Até aqui, meus amigos e amigas do coração? Muito bem. Observação número 1 do objeto. Elemento vinculado ou discricionário? Pessoal, o objeto é vinculado ou é discricionário? O que eu quero que vocês memorizem para o concurso? Escrevam assim, ó. Nem sempre será um elemento vinculado. Nem sempre será um elemento vinculado. Peraí, professor. A gente já tinha falado isso de um outro elemento. Qual foi o elemento? Qual foi o elemento? Foi o motivo. Olha o que eu estou te falando. Nem sempre o objeto é um elemento vinculado. Eu estou te dizendo que ele é discricionário em todas as situações? Não. Eu estou te falando que nem sempre ele é vinculado. Como assim, professor? Se falar na tua prova que é um ato vinculado, pensa comigo, multar quem está dirigindo sem cinto de segurança. É um ato vinculado, a notificação que será aplicada pelo agente e posteriormente a multa que a autoridade vai expedir. É um ato vinculado. Logo, o seu objeto é vinculado, sabe por quê? Porque está vinculado à penalidade lá no CTB. Multa. Bacana? Agora, professor, se ele falar na tua prova que o ato é um ato discricionário, olha o que eu quero que você lembre. Que o seu objeto será o quê, pessoal? Discricionário. Professor, me dá um exemplo disso. Eu vou me valer de um exemplo que está lá na obra do Marcelo Alexandre. Vamos imaginar que o Circo Solé quer se instalar aí na sua cidade. Bacana? Ele precisa pedir autorização, ele precisa pedir a permissão lá para o governo para a realização dos seus shows. Legal até aqui, pessoal? Muito bom. O Circo de Solé vai e pede aquela autorização e o governo expede um ato administrativo autorizando que ele funcione ali. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Acompanha comigo um detalhe. O governo, em relação a esse ato que autorizou o Circo de Solé se instalar ali, ele tem uma liberdade quanto ao horário de funcionamento. Veja lá. O governo pode falar que o circo vai funcionar de 20 horas às 23 horas. Ele pode falar isso? Pode. Tem liberdade. Bacana? Porque o objetivo ali é o horário de funcionamento. Aquele ato está sendo praticado para a gente veicular o horário de funcionamento e a possibilidade dele funcionar naquele horário, é lógico. Só que o governo também pode fazer assim, não, meu amigo, o circo vai funcionar das 21 horas às 24 horas. Ele também pode falar isso? Ele também pode falar isso. Observe, acompanhe. Quanto a esse horário, o governo não tem uma liberdade, pessoal, para falar o horário que o circo vai funcionar? Sim. Por quê? Porque esse ato é um ato discricionário. Logo, o objeto do ato que vai conferir o horário de funcionamento também é o quê? Discricionário. Então, o que eu quero que tu lembre? Se o ato for vinculado, seu objeto é vinculado.
Se o ato for discricionário, seu objeto será o quê? Discricionário. Bacana até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo. Muito bom. Próximo tópico. Observação número 2, convalidação. O que eu quero que você lembre? Coloque assim no seu material, por favor. O vício de objeto não admite convalidação. O vício de objeto não admite convalidação. Então eu posso convalidar esse vício? Não posso. Beleza até aqui, pessoal? Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo. Eu quero fazer um macetezinho para a gente finalizar esses requisitos ou elementos. Dá um zoom aqui, meu amigo, para o pessoal ver isso daqui bacana. Macete. Peraí, vou colocar lá. Co. Você vai lembrar assim, ó. Esquece o macete que você conhece por aí. Negócio que eu fui formado, você esquece isso daí. Lembra do co. Bacana? Macete para você memorizar. Co. Motivo, objeto, finalidade, forma, competência. Beleza? É o Mofifocô. Professor, eu preciso que você lembre de alguns detalhes aqui dentro. Um detalhe, eu quero que você lembre quanto a motivo e objeto, você vai colocar uma nota número 1. E outro detalhe é quanto a forma e a competência, você vai colocar a nota número 2. Bacana? Um detalhe para motivo e objeto, outro detalhe para forma e competência. Primeiro detalhe para motivo e objeto. Vamos lá. Número 1. Está ao lado de motivo e objeto. Você vai colocar embaixo assim, número 1. E vai escrever. Nem sempre serão elementos vinculados. Olha um detalhe. Eu só estou falando isso para motivo e objeto. Porque, segundo o posicionamento tradicional, os outros, finalidade, forma e competência, sempre serão vinculados. Então, olha como que eu quero que você pense. Motivo e objeto nem sempre serão vinculados, não é? Eu quero que vocês coloquem assim, ó. Motivo, objeto, finalidade, forma, competência. Olha como você vai pensar. Se ele falar na sua prova que é um ato vinculado, se ele falar na tua prova que é um ato vinculado, ou se ele falar na sua prova que é um ato discricionário, olha como você vai pensar. Meus amigos, se ele falar que é um ato vinculado, olha o que você vai imaginar. Você lembra que eu te disse que motivo e objeto nem sempre eram vinculados? Só que eu falei assim, nos atos vinculados, eles são vinculados também. Então, se o ato é vinculado, todos eles são vinculados. Como assim, professor? Observe. Notificar quem dirige sem cinto de segurança é um ato vinculado. Qual é o motivo? Dirigir sem cinto de segurança. Qual o objeto? A própria penalidade, que está vinculada lá na lei. Qual é a finalidade? Alcançar o interesse público e cumprir a lei. Qual é a forma? Forma escrita, está vinculada. E qual é a competência? Da autoridade de trânsito. Está tudo vinculado. Bacana até aqui? Agora olha a diferença. Se ele falar que o ato é discricionário. Se o ato for discricionário, pessoal, motivo e objeto serão o quê? Discricionários. Todavia, finalidade, forma e competência, segundo o posicionamento tradicional, serão o quê? Vinculados. Então, olha o detalhe. Mesmo no ato discricionário, por exemplo, a autorização para o indivíduo ir lá instalar a barraquinha dele. O motivo que o Estado tem para autorizar é discricionário? Ele pode gozar de mais de um motivo. O objeto, a própria duração daquele período
É discricionário? É discricionário. Agora, meus amigos, a finalidade é atingir o interesse público, é vinculada. A forma deve ser escrita, já está vinculada, e a competência é do gestor público lá que a norma deu. Também está o quê? Vinculada. Olha o que eu quero que vocês imaginem. Nem todos os elementos são vinculados. Quais? Motivo e objeto nos atos discricionários, eles são o quê? Discricionários. Agora, se ele falar de ato vinculado, todos vão ser vinculados. Cuidado com uma perguntinha do CESP. Olha o que o CESP uma vez perguntou. Não é possível afirmar que, até mesmo nos atos discricionários, todos os elementos sejam deixados à discricionariedade do administrador. Então vamos lá. Não é possível afirmar que, até mesmo nos atos discricionários, todos os elementos sejam deixados à discricionariedade do administrador. Gabarito? Certo. Por quê? Porque mesmo no ato discricionário, existem elementos que são o quê, pessoal? Vinculados. Quais são eles? Finalidade, forma e competência. Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa nota número 1. Nota número 2. Eu coloquei ao lado de finalidade, eu coloquei ao lado de forma e de competência. A nota número 2. Bacana até aqui? O que eu quero que você lembre em relação à nota número 2? Você vai colocar assim, ó. Podem sofrer convalidação. Forma e competência podem sofrer convalidação. Desde que a competência não seja exclusiva, desde que a competência não seja exclusiva e a forma não seja essencial, nem cause prejuízo a terceiros. E a forma não seja essencial, nem cause prejuízo a terceiros. Agora, olha um detalhe, segundo esse mesmo posicionamento, os demais elementos poderiam ser convalidados? Não, só a forma e a competência. Beleza, finalizamos esse tópico. Tópico número 3, atributos dos atos administrativos. Tópico número 3, você vai colocar aí, e a gente vai começar esse tópico no nosso próximo bloco. Foi um prazer e até daqui a pouco.